Sim, muito provavelmente vocês devem estar se perguntando por que um autista colocou um título desse para um vídeo, né? Quando o autista fala, o neurotípico cala a boca. E eu vou explicar tudo isso no vídeo. E bem-vindo ao canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E caso você goste do tema do vídeo de hoje, que meio que tá subentendido, né? Aperta no botão de gostei para mostrar que gostou. E também não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, vamos pro vídeo. Quando um autista fala e o neurotípico cala a boca, é um tema de vídeo que eu já queria fazer há algum tempo. Eu vejo alguns autistas, ativistas pela causa autista, falando no Facebook coisas parecidas com isso, e eu vou desenvolver todo o raciocínio nesse vídeo aqui. Para começar, provavelmente você não sabe, o que é o neurotípico. No universo autista existem dois tipos de pessoas quando se fala em tema de autismo. O neurotípico, que é uma pessoa que não é autista, não é neurodiverso, ou seja, não faz parte da neurodiversidade, como por exemplo o TDA, o TDAH também faz parte da neurodiversidade, e o autista, que também pode ser o neurodiverso, como eu acabei de falar, pessoas que nasceram autistas e estão a vida toda com essa condição. E no Facebook, Instagram, enfim, são as duas principais redes que eu vejo isso acontecer. Vejo muito essa questão do lugar de fala. O lugar de fala é quando você usa o seu lugar de fala, no caso, o autista, para falar sobre sua perspectiva em relação ao que acontece no autismo, em relação ao tema do autismo, sendo autista. Existem lugares de fala de neurotípicos falando de autismo, pais falando de autismo, mas o lugar de fala mais importante é justamente da pessoa que está sendo a mais interessada no assunto, que é o próprio autista. Você não vai falar, por exemplo, questões LGBTQIA+, se você não faz parte desse universo. Você pode até falar numa perspectiva heteronormativa, só que para o debate ficar cada vez melhor, cada vez mais rico e importante e mais ainda interessante, é preciso uma pessoa que faça parte desse universo LGBTQIA+, porque senão não faz sentido nenhum ter um bando de pessoas hétero conversando sobre um assunto que não atinge o mundo delas diretamente, como no caso do LGBTQIA+, para os pretos por causa da questão do racismo, a questão de autistas com relação ao próprio autismo. Então, basicamente, o lugar de fala permite às pessoas falarem, porque é um lugar de fala, você não pode calar o que a outra pessoa está falando por qualquer coisa, desde que ela utilize argumentos bem embasados, mas tudo depende do lugar de fala, da onde você está inserido e qual tema você está falando. O problema é que como nessas publicações nas redes sociais eu vejo bastante, eu vejo muitas pessoas que são neurotípicas, ou não são autistas, e falam sobre o autismo como se fossem especialistas no assunto, que basicamente roubam o protagonismo dos autistas. Por exemplo, eu posso citar o caso de pais e mães que, só porque são pais e mães de autistas, sendo autista grau 1, grau 2 ou grau 3, oralizados ou não, acabam achando que sabem mais de autismo do que, como por exemplo, o autista grau 1 e grau 2, por exemplo. Porque essas pessoas acham que, vendo algumas matérias em jornais, vendo alguns vídeos, que eu já vou chegar nessa parte, acham que sabem tudo sobre o tema, e não é exatamente assim que funciona. Obviamente eu sou defensor de aprender por métodos de autodidatismos, né? Por exemplo, jornais, revistas, reportagens, estudos acadêmicos ou vídeos na internet, mas não concorda que leva muito mais tempo para aprender uma coisa, sendo que tem uma outra pessoa que já vive isso todo dia, há anos? É o caso de pais e mães
de autistas, principalmente autistas grau 2 e grau 3, que acham que sabem mais de autismo do que os próprios autistas, e isso não é verdade. Tem muitos autistas que sabem muito mais que pais e mães de autistas, mas não têm a mesma visibilidade nas mídias e redes sociais, justamente porque o público comum, eles normalmente não se interessam por pessoas autistas falando, talvez pela forma de abordagem que o autista tenha, ou por questão pura de identificação, por ser neurotípico falando para neurotípico, como muitas vezes acontece, e isso acaba prejudicando na visibilidade de autistas que realmente estão falando sobre autismo de uma perspectiva mais séria, tanto numa perspectiva mais individual, quanto numa perspectiva mais coletiva, utilizando de estudos acadêmicos para isso. Apesar de que eu vou chegar nesse ponto agora de estudos acadêmicos, porque é um ponto bastante delicado de ser colocado, porque existem algumas personalidades dentro da academia, né, que dão palestras, fazem eventos, falam em eventos sobre autismo, que não necessariamente estão falando coisas certas. Os dois principais nomes que eu posso citar é o da Fátima de Quant e do Anselmo Lacerda. Eu já vi algumas coisas que eles dizem na internet, nas redes sociais, e é um senso comum muito grande sobre o que é o autismo, sobre as características do autista, e o principal deles que é a questão da cura, seja a cura de uma maneira mais direta, mais escancarada, como o Anselmo Lacerda acaba fazendo, ou de uma maneira mais subentendida, como no caso da Fátima de Quant. O que importa é eles fomentam a cura do autismo, e isso não é certo, porque isso é um pensamento eugenista, e pensamento eugenista, vocês sabem de onde esse pensamento veio. A Alemanha nazifascista, na Segunda Guerra Mundial, promoveu a maior matança por meio de pensamentos eugenistas do século XX. Claro que muita gente acaba sabendo mais da questão dos judeus, da questão das pessoas pretas, mas antes mesmo dessas duas categorias de pessoas, né, dos judeus e das pessoas pretas, acabarem sendo atingidas pelo nazifascismo, os autistas já sofriam antes, porque antes mesmo da Alemanha nazifascista ascender totalmente, né, perante o mundo, com sua ideologia eugenista, já existiam programas dentro da Alemanha que faziam com que a criança que era dita como diferente, que era o caso do autista, eram classificadas entre os autistas que valeriam a pena sobreviver porque tinham altos potenciais, alta funcionalidade, que no caso é o termo Asperger, que inclusive já caiu em desuso, e os autistas que não valiam a pena, que no caso são os autistas grau 2 e grau 3, que eram basicamente mortas por meio de processos de eutanásia. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo no card falando um pouco mais sobre o Hans Asperger e como ele contribuiu para essa matança de autistas grau 2 e grau 3 com esse processo de eugenia. No caso, esse pensamento eugenista, ele não morreu com o fim da Segunda Guerra, ele só ficou bastante adormecido por várias décadas, até que surgiu agora com a terceira onda do autismo, que é um autismo protagonizado por autistas, que veio essa onda reacionária, que faz parte de um movimento global, né? Não é só dentro do autismo, mas dentro de um contexto global que visa o reacionarismo, o pensamento fascista, o pensamento eugênico, e faz com que coisas como curas de autismo por meio de glúten, por meio de MMS, por meio de vitamina D, por exemplo, sejam usadas para fazer com que o autista seja cada vez menos autista e tente fazer uma espécie de simulação sobre o que é um neurotípico de verdade, entre aspas, muitas aspas na verdade. Então, o caso da Fátima de Quant e o Anselmo Lacerda basicamente são pensamentos eugenistas, de formas diferentes, mas são pensamentos eugenistas que basicamente me faz pensar que eles não deveriam estar falando sobre autismo, porque justamente eles são neurotípicos,
fazem estudos enviesados sobre autismo ou falam coisas que não têm relação nenhuma com o que é verdadeiramente o autista. E por último, mas não menos importante, uma figura que está na mídia brasileira, que muita gente gosta, mas os autistas, principalmente os autistas mais que estão mais a par do que está acontecendo dentro do contexto autista, não gostam, que é o Marcos Mion. Para você que não sabe, provavelmente você deve saber, mas caso você não saiba, Marcos Mion é um apresentador bastante famoso na TV brasileira. Ele já apresentou programas na MTV, agora está apresentando A Fazenda como apresentador no reality show, e ele tem um filho autista. O filho dele é um autista oralizado e ele usa o seu canal de comunicação. Na verdade, ele usa o seu filho principalmente para ganhar status entre a comunidade autista no contexto dos pais e mães de autistas. A questão é que se ele realmente apoiasse o movimento autista, ele daria voz mais para o filho dele, ou melhor, ele daria voz para outros autistas. O problema é que ele, junto da Fátima Dequan, não dão voz aos autistas e ainda utilizam o nome do autismo, né, ao ativismo autista, para fomentar sensos comuns sobre o que é o autista na sociedade. Aquela coisa de anjo azul, que o autista não tem malícia, por exemplo, são coisas que Marcos Mion e Fátima Dequan acabam fomentando dentro das suas falas. Por isso que quando eu falo que quando o autista fala o neurotípico cala a boca, é justamente por isso. Porque o neurotípico pode aprender sobre autismo, coisas corretas sobre autismo, só que não deve aprender sobre o autismo pela perspectiva dos neurotípicos, mas deve ir atrás de fontes de pessoas autistas, porque são os autistas que sabem do que eles estão falando, porque a condição é deles, no caso é nossa, porque eu também sou autista, sou diagnosticado como síndrome de Asperger, e muita gente acaba errando nesse sentido depois na hora de falar sobre autismo, porque acaba repetindo coisas sem sentido, só porque uma personalidade famosa ou um suposto entendido do assunto na área acadêmica falou sobre o assunto, e acaba fomentando cada vez mais um senso comum sobre o que é o autista, sobre como o autista se porta na sociedade, sobre as demandas do autista e o pior, como o autista deve se portar. Então, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha dessas três figuras, tanto do Lucelmo Lacerda quanto da Fátima Dequan e do Marcos Mion. O que você acha sobre o processo que se deu dentro da Alemanha nazifascista com relação ao Hans Asperger. E por fim, o que você acha sobre a questão dos neurotípicos terem que aprender com os autistas sobre o autismo. Então, comente aqui embaixo o que você acha do vídeo, sobre o que eu acabei de falar, e não se esqueça também de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, espero ver vocês na próxima. Até a próxima, tchau!